Urgência e Emergência e hoje estou aqui para falar com vocês, né, e para lecionar a disciplina de Introdução à Enfermagem. Antes de a gente começar, eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, a questão das atividades. Então, sempre que for pós-aula tem a atividade que eu vou estar enviando para vocês e aí vocês fazem a atividade e me enviam com um período no máximo até a próxima sexta, depois de assistirem a aula, tá certo? As notas a gente dá após o encerramento da disciplina, tá? Para poder contabilizar todas as atividades. O envio das atividades pode ser tanto por e-mail, que eu vou estar passando para vocês também, como pode ser via WhatsApp, tá bom? Então, vê aí qual é o melhor para vocês, tá certo? Essa disciplina, ela é uma disciplina totalmente teórica, tá? Então, não se assustem, porque realmente tem muito texto, mas aí eu vou tentar esclarecer e facilitar bem mais, né, essa disciplina. Porém, a dinâmica que a gente geralmente tem em sala, a gente não vai conseguir, mas a gente pode ter essa dinâmica via WhatsApp, tá certo? Então, quando vocês estiverem assistindo a aula, seja no sábado, né, seja em outro dia da semana, então vocês enviem as dúvidas de vocês lá no grupo e aí a gente vai gerando um debate e sempre que eu puder eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então vamos iniciar. Introdução à enfermagem, né, a gente vai falar especificamente do quê? Da enfermagem, como ela surgiu, né, o que representa a enfermagem, como devemos nos sentir, né, como profissionais de enfermagem. Então, é mais um diálogo com vocês, né, na verdade, do que simplesmente só apresentar a disciplina, tá? Então, a enfermagem ela vai além das outras profissões, pois não escolhemos a enfermagem, é ela que nos escolhe. Então, eu gosto muito de usar essa frase no início dessa disciplina, porque eu acredito que todo mundo tem uma missão aqui na Terra, né? E a enfermagem, ela é uma profissão que necessita, sim, de muito amor, né? Assim como todas as outras profissões. Porém, aqui a gente vai ter, na enfermagem, a gente vai ter que ter um olhar voltado para outra pessoa. A gente vai ter que ter empatia com aquela outra pessoa, ou seja, a gente vai ter que sentir muitas vezes o que aquela pessoa está sentindo, nos colocando no lugar dela. E aí, eu sei que vocês estão com material de apoio, né? Vocês vão ver essa imagem minha e da minha colega de trabalho, né? Foi uma parte que nós realizamos dentro da ambulância do SAMU, nós duas. E, assim, eu gosto também de botar essa imagem porque foi um dia muito gratificante para mim, né? Então, assim, nós trabalhamos muito, realmente a nossa profissão lida muito com tragédias, porém também tem momentos felizes, né? Um parto foi um momento único, né? Que eu não tenho explicação. Na verdade, esse aí foi o primeiro, eu já tive outro, né? Esse ano, agora no carnaval. E assim, eu vou dizer para vocês que é muito gratificante. Então, nós temos momentos ruins, sim, quando nós perdemos um paciente, mas nós também temos momentos bons quando nós ganhamos, né? Ou quando nós ajudamos a trazer uma vida para esse mundo, tá? Então, a origem da enfermagem, ela veio do desejo de manter as pessoas saudáveis e confortáveis, deixando-as confiantes para melhor atendê-las. Então, eu sempre gosto também de enfocar assim, que ninguém procura o serviço de saúde quando ele está se sentindo bem. Então, ele sempre procura o serviço de saúde quando ele está sentindo algo, tá? Então, é bom nós, antes mesmo, né, de cuidar ou de querer ajudar, ouvir a pessoa, para saber realmente a sua necessidade. Nós vamos também ver aqui algumas necessidades, né, que todos os indivíduos têm, e eles precisam saciar essas necessidades, e para melhor assistir esses pacientes. Então, a enfermagem ela já surgiu com esse desejo, então por isso que a enfermagem ela é tão especial. Por isso que as pessoas sempre dizem assim, eu vou até mandar um vídeo para vocês, que nesse vídeo, os profissionais de enfermagem eles vão sumindo do hospital, as imagens. E aí a gente vai observando o quanto nós somos importantes na vida dos pacientes, porque eles nunca vão se sentir sozinhos quando nós estivermos ao lado deles. Então é muito gratificante, né, saber disso e muitas vezes a gente ver, enxergar, né? Então, se sintam especiais, porque nós somos. E aí já tem um textozinho que eu inicio, que Florence, né, que nós vamos
falar sobre ela também, que é uma precursora da enfermagem, ela nos deixa, é um texto bem tocante. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor, pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo de Espírito de Deus. É uma das artes, pode-se dizer a mais bela das artes. E aí, antes da gente introduzir, vamos dar uma relembrada. A enfermagem, ela surgiu do desejo de cuidar. Então, por isso que nós conhecemos a enfermagem como a arte do cuidar. Porém, para que nós possamos cuidar de alguém, nós vamos ter que ouvir para poder entender a necessidade, o que aquele indivíduo está precisando naquele momento. E também nós precisamos saber diferenciar o que é uma pessoa saudável e o que é uma pessoa doente. Então, eu sempre digo, vamos sempre relembrar esse contextozinho, e vamos relembrar aí o conceito de saúde, que é um estado de bem-estar, tanto físico, como mental, como social. Então, não é meramente a ausência de doença, mas sim quando a pessoa ela está bem nesses três quesitos, tá? Tanto físico, como mental, como social. Então, é importante nós avaliarmos isso. E quando a pessoa está doente, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um processo anormal ao qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões, que foi o que nós falamos. Se saúde é um completo bem-estar de físico, social e mental, então a doença ela vai ser um descompensamento de um desses três quesitos. Tá? Então é importante nós avaliarmos por quê. A partir daí nós vamos conseguir entender o que é uma pessoa doente e o que é uma pessoa sadia, tá bom? Assim pode-se definir o papel do enfermeiro profissional. Pessoal, quando eu falar enfermeiro, eu estou falando da equipe de enfermagem no geral, tá bom? O profissional que está constantemente em contato com o processo de saúde e doença da população e que também atua na proteção, promoção e reabilitação do ser humano de forma holística e interdisciplinar. Para isso, a enfermagem ela precisa de instrumentos básicos para o seu exercício. Então, eu sempre digo, quando eu falo, eu encanto muito a enfermagem. Porém, o profissional de enfermagem ele não trabalha sozinho. Ele precisa da sua equipe de enfermagem e ele precisa de outros profissionais para complementar o serviço, tá? Então, não é porque nós somos tão importantes, como eu digo, que nós vamos desmerecer ou achar que os outros profissionais também não são importantes. Cada um no seu quadrado, tá? E aí, para prestar essa assistência, nós precisamos de alguns instrumentos básicos. Porém, antes de falar desses instrumentos básicos, eu sempre gosto de falar um pouquinho, três conceitozinhos. Por quê? Porque a forma da gente lidar no serviço reflete muito na nossa vida social. Eu sempre gosto muito de focar nisso. Então, esses três conceitos são o quê? O que é trabalho, o que é cuidado e o que são os instrumentos. Até a gente chegar aí, a gente vai ter que saber primeiro o que é um trabalho e primeiro o que é o ato de cuidar de alguém, tá? Então, trabalho é o ato humano pelo qual os homens em sociedade, eles produzem e reproduzem sua existência. Não somente no plano material, mas também da subjetividade de ambas, condicionando-se mutuamente. O homem elabora na sua mente a execução de algum trabalho antes de transformá-lo em realidade. Então, eu sempre digo, a equipe de enfermagem, ela tem que ser organizada, tá? Não adianta eu querer ser um profissional de enfermagem se eu não me organizo para prestar uma assistência. Então, a assistência não é chegar lá e fazer o serviço, não. É eu planejar o que eu vou realizar naquele indivíduo. Por isso a importância da gente ouvir. Quando eu começo a ouvir o paciente, automaticamente, com certo tempo vocês vão pegando essa prática, vocês já vão imaginando como pode ajudar aquele paciente. Então já é uma forma de planejamento, tá? Esse planejamento pode ser tanto mental,
Tanto você pode pensar, como você pode planejar, por exemplo, um material que você vai precisar para utilizar para prestar essa assistência. Contanto, né, que exista esse planejamento e essa elaboração, que não seja na tora, tá? Porque aí o serviço, ele começa a ser com excelência. Se você for de todo jeito, aí alguma coisa vai dar errado e muitas vezes, né, vai trazer um dano para o paciente. E aí o processo de trabalho na enfermagem, nós temos, né, o agente. Quem é o agente? O profissional. Né? Esse profissional, eu sempre digo, o profissional de saúde, ele é uma equipe. Então, quando ele se planeja, ele não pode se planejar sozinho. Ele tem que se planejar e saber que alguém mais vai também estar dentro desse planejamento. Tá? O objetivo, né, desse processo de trabalho de enfermagem, qual é o nosso objetivo? O principal objetivo é o cuidado, seja ele direto ou seja ele indireto. Ah, Angélica, como é que eu cuido indiretamente? Por exemplo, quando a gente auxilia um médico em um determinado procedimento, nós estamos cuidando. Só que o cuidado que está sendo prestado naquele instante é pelo médico. Então, o cuidado direto é do médico. O meu está sendo indireto porque eu estou auxiliando o médico e não cuidando diretamente do paciente. Agora, vamos dizer um exemplo. O médico está fazendo uma sutura e você está ali, preparei o material e aí vou auxiliando no que ele precisar de entrega de material. Isso aí é um cuidado indireto ao paciente seu, tá? E aí, quando o médico terminar a sutura, aí ele diz logo, vamos fazer um curativo compressivo, né? E deixar por 24 horas. E aí, quem vai realizar o curativo? Você. E aí, você passa de um cuidado indireto a um cuidado direto, tá? O cuidado, ele é complexo ao ser humano em sua multidimensionalidade. Biológico é o tangível, né? Palpável é a questão da anatomia, né? Vamos lá, palpar, né, os flancos, vamos palpar os quadrantes, né? Vamos palpar o tórax, o abdômen, então é nessa questão. E o cultural é o resultante das vivências, da interação, da linguagem, o conjunto de saberes, fazeres e reproduzirem através das gerações ao longo dos anos. A finalidade do processo de trabalho de enfermagem é prestar o cuidado, seja ele complexo ou não, tá? Vai depender do setor de atuação. O resultado, realização do cuidado complexo, né? E os instrumentos básicos do cuidado de enfermagem, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Mas aí, antes da gente ver, vamos aí ver a questão do conceito de o que é o cuidado. Né? O cuidar significa a aplicação da atenção, ter cuidado, fazer os preparativos. Cuidado, ele deriva aí desvelo, responsabilidade, atenção e cautela aí do dicionário Aurélio, tá? Então, quando nós falamos de cuidado, nós vamos falar realmente de um olhar voltado a uma pessoa que não pode, muitas vezes, prestar a si mesma aquele cuidado. Então, eu sempre coloco assim. Então, tenham cuidado quando vocês vão fazer algo. Às vezes, a gente diz, professora, mas eu não estava num dia muito bom e aí eu comecei sei lá, fazer um curativo e eu não tive tanto cuidado. E aí você não está sentindo, mas a pessoa está sentindo, né? Eu fui fazer uma administração de um medicamento e aí o garrote, pessoal, quando a gente vai garrotear alguém, dói porque machuca os pelinhos, né? Assim, dá aqueles beliscões. Então, tenham cuidado, amarrem com jeitinho, devagarzinho, né? Então, respeitem a individualidade, respeitem o paciente. Se ele pedir, não, agora não, calma, vamos ter calma. Então, tudo isso é muito importante quando nós falamos aí no ato de cuidar. O ato de zelar por alguém só existe quando é sentido, vivido, experienciado. Isso envolve respeitar ao outro e a si mesmo como ser humano e também como profissional. O cuidado dispensado pelo enfermeiro deve atingir, além dos clientes e seus familiares, a sua equipe de modo geral, tá? Garantir o melhor relacionamento, interdependência, coesão e competência.
Então, quando eu falo para vocês, quando nós vamos prestar um serviço, então quando nós vamos cuidar de alguém, nós não vamos cuidar sozinhos. Então, é importante que, por mais que eu tenha zelo pelo meu paciente, por mais, né, que eu tenha um olhar voltado com respeito ao meu paciente, que esse olhar também se estenda à minha equipe, para que nós tenhamos um bom relacionamento. E aí a gente complementa aí a questão do trabalho e a questão do cuidado. Então é importante que quando eu estiver trabalhando, eu tenha um bom relacionamento também com os profissionais, né? Isso vai passar segurança também para o paciente. Isso vai melhorar o relacionamento, tanto da equipe como equipe e paciente. Então é muito importante esse respeito entre ambos. Eu sempre também comento assim, com as equipes, né, quando a gente está conversando, que problema é que a gente é uma família. Então, a equipe ela é uma família. Na casa de vocês, quando tem algum problema, será que é bonito a gente brigar no meio da rua com a família, todo mundo brigando no meio da rua? Não é. Da mesma forma a equipe. Então, eu acho muito ridículo quando a gente está, por exemplo, fazendo um determinado procedimento no paciente e começa um atrito entre a equipe. Isso é muito feio para a equipe. Isso faz com que o paciente ele fique tenso, com medo. Então, isso não é bom, tá? E outra coisa, roupa suja se lava em casa. Então, no momento que todo mundo volta para a enfermaria, se isso for dentro de um hospital, por exemplo, volta para a enfermaria, conversa lá na enfermaria entre a equipe. Se você estiver trabalhando no SAMU como eu, quando a gente às vezes está em ocorrência, acontece de alguém errar, acontece de alguém fazer algo que a gente não concorda, acontece. Porém, a gente vai lá com um jeitinho, corrige o que a pessoa vê sem ninguém perceber, e quando a gente retorna para a base, a gente sempre conversa, né? Para evitar que aquilo aconteça novamente ou que depois venha ter um atrito. Então, isso é muito importante. A conversa, o respeito entre ambas as partes, tá? Então, para prestarmos o cuidado de enfermagem, necessitamos dos instrumentos básicos de enfermagem. Mas o que são instrumentos básicos de enfermagem, né? Esses são os principais instrumentos que vocês têm que levar para a vida. Eu sempre digo isso, né? Eu tive muita sorte eu comecei a trabalhar não na minha área, né, de enfermagem, mas eu era recepcionista de um cursinho e aí a gente tinha treinamentos, né? Era uma franquia e sempre tinha treinamentos. E aí a gente, um determinado dia, foi para um treinamento em Recife e eles falavam justamente de questão de relacionamento. E aí eles sempre diziam, se o dia não estiver bom, sorria, né? Porque ele vai melhorar. Então não adianta se o dia não está bom eu ficar com a cara fechada. Então, para os pacientes de vocês, aquele dia não vai estar bom. E só dele ver um sorriso no rosto de vocês, o dia dele pode até melhorar. Então, isso é uma coisa que vai estar aqui dentro dos instrumentos básicos também. Então, esses instrumentos básicos são o quê? A observação, a criatividade, a comunicação, o trabalho em equipe, o planejamento, a avaliação e a destreza manual. Nós vamos ver que a enfermagem é um complemento. Ela não só é técnica, ela também é o quê? Teoria. Por isso que a gente vê tanto teoria. Ah, professora, mas eu queria ir para a prática. Pessoal, vocês quando estiverem praticando, vocês vão ver, né, o quanto é importante a teoria. Vamos lá. Ah, professora, eu não tenho muito conhecimento de medicação. Eu também não tinha quando sair da faculdade, não. Certo? Eu entrei no SAMU e eu digo isso, pessoal, pelo amor de Deus, quando for um medicamento que eu não souber, porque a gente sabe que tem medicamentos que tem a posologia, que é conhecida pela posologia, e tem medicamentos que são conhecidos popularmente de outra forma. E aí, quando a gente vê um nome, o médico disse outro e assim vai. Não se assustem, vocês vão se adaptando. A gente também consegue sempre estar mandando isso para vocês. Eu sempre converso com vocês falando de algumas medicações em outras disciplinas. E aí vocês vão ter. Mas quando vocês tiverem a rotina do dia a dia, vocês vão ver a importância. Então, professora, eu estou estudando aqui online. Pessoal, mas sejam curiosos. Peguem, viu um negocinho que você não sabe, pergunta à professora, ela vai responder. E caso você diga, mas ela não complementou muito, pesquise na internet. Hoje a internet ela é uma ferramenta muito boa quando nós sabemos usar. Então, conheçam, sejam curiosos, tá? Vamos lá. Então, vamos falar de cada um desses instrumentos básicos.
Então, a observação, né, ela é um instrumento considerado como o primeiro passo para a execução de todos os cuidados de enfermagem. E aí, observar é a ação ou efeito de observar. Isto é, olhar com atenção para examinar com minuciosidade. Isso é muito importante, né? Implica a utilização de percepção visual, mas também de todos os outros órgãos dos sentidos. O olfato, a audição, o tato, né? E podem ser assistemáticas ou sistemáticas. Vamos lá. Quando eu falo o ato de observar, né, eu sempre digo, nós temos que observar com os dois olhos. Por quê? O paciente muitas vezes está nos dizendo algo, porém nós estamos observando outra coisa, tá? É importante o que ele me diz, super importante, mas é também importante que eu observe também, né, as características físicas que ele está me demonstrando, certo? Vamos lá. Agora com o coronavírus, se você perguntar que alguém está cansado, ele vai dizer que não, porque ele tem medo da gente suspeitar que é coronavírus, né? Mas aí o que acontece? Nós conseguimos observar quando o paciente está com uma respiração profunda, porque ele vai ficar puxando. Não é bem assim, né? Mas ele vai ficar... O tórax se elevando e ele, às vezes a gente pergunta, você está com cansaço? E ele diz, não. Mas aí a importância da observação, né? O paciente, às vezes, você pergunta, o senhor está sentindo uma dor? Aí ele, não, mas é levezinha. Quando você olha, o paciente está lá fazendo careta, né? Pegando no local, às vezes, de onde está sentindo a dor. Então, aquela dor não é tão fraca, ela já aparentemente é intensa. Então, todas essas observações é muito importante, tá? Principalmente quando a gente está no serviço de urgência, né? A gente observa mais muitas vezes do que a gente colhe dados, porque às vezes o paciente está inconsciente. E aí o paciente ele não vai me dar nenhuma história clínica. E aí, às vezes, está se acompanhando, principalmente quando é acidente. E aí eu vou ter que fazer o quê? O ato de observar. Vou ter que observar o paciente por completo. Até a questão da idade, muitas vezes a gente não sabe. Aí o que a gente faz? A gente geralmente relata para o ME, para o médico regulador. Doutor, aparentemente, né, o paciente tem por volta, né, mais ou menos de tantos anos, né? Aparentemente a faixa etária do paciente é tanto, porque a gente muitas vezes não sabe e de certa forma influencia sim em uma assistência à questão da faixa etária, tá? O planejamento, como eu já falei para vocês, né? O planejamento ele é muito importante. O planejamento é a programação de uma ação determinada, né? Com um objetivo, é claro. Fatos e estimativas que se prende a atingir, buscando melhores estratégias de ação para o seu alcance e reformulando o plano em conformidade com as sugestões provindas da experiência e dos fatos, tá? Então, quando eu planejo, eu sempre planejo algo pensando em atingir um determinado objetivo. Então, quando eu planejo, geralmente aquele meu objetivo ele vai ser atingido. Então, o planejamento na enfermagem ele é fundamental. Eu já passo de importante, ele é fundamental, certo? Então, quando a gente não planeja, geralmente as ações realizadas, elas não são tão positivas, certo? Aí a questão da avaliação, né? A palavra avaliar, ela pode ter diversos significados, dentre os quais se destacam fazer ideia de algo, né? De algo, determinar, validar, dar valor, fazer apreciações e ajuizar algo. Então, a avaliação na enfermagem, não sei se eu coloquei aqui, não. A avaliação na enfermagem, né, como eu disse para vocês, a observação vai estar também ligada à avaliação. Por quê? Vamos dizer que a gente fez, isso é bem importante, vamos dizer que a gente fez todos os procedimentos que foi prescrito, por exemplo, pelo médico, né? E aí a gente começa a avaliar que o paciente, e observar também, né, que o paciente, ele não está tendo uma melhora do quadro. Então aí eu vou ter que observar e ir avaliando. Ele chegou, sei lá, com uma temperatura com hipertermia 38,9 ou 39 graus. E aí a gente fez a prescrição médica,
porém a gente verificou novamente, a gente avaliou novamente a temperatura do paciente e ele não melhorou. Então, se isso aconteceu, nós devemos o quê? Comunicar ao médico para que ele faça uma nova avaliação e o prescreva alguma outra medicação. E aí ajudar a melhorar a temperatura daquele paciente. Então, a avaliação também ela é fundamental. Então, eu sempre digo, fez algum procedimento, tá? Observa, avalia. Não deixa o paciente lá jogado, não, porque muitas vezes o paciente tem uma reação, né? O paciente tem uma piora, e aí você... tava onde? Não, eu fiz o procedimento e fui, sei lá, almoçar. Então, faz o procedimento, fica pelo menos 30 minutos ali próximo, para que se aquele paciente tiver, né, uma alteração, você tá ali perto, tá bom? Fazendo a sua avaliação. Destreza manual e habilidades psicomotoras. Quando a gente fala disso, eu sempre digo que ele é fundamental, sim. Mas essa questão de destreza manual e as habilidades, eu bajulo muito vocês técnicos, porque vocês parecem que nasceram com a coisa. Porque é incrível como os técnicos eles têm essas habilidades. Professora, mas os enfermeiros não têm, não estou dizendo todos não. Mas geralmente quando a gente chega no serviço, a gente leva um certo tempo a mais para ter, por exemplo, um jeitinho brasileiro, né? O técnico ele consegue fazer, sei lá, um curativo com muito pouca coisa. Ele consegue ligar um equipo, uma seringa num pedaço de scalp para fazer uma lavagem auditiva, que isso era antigamente, que hoje quem faz as lavagens são médicos, mas antigamente os técnicos faziam. E eu aprendi, né, fazer a gambiarrazinha com o técnico, né, de uma lavagem de ouvido. Então, essas coisas, essas habilidades psicomotoras, os técnicos têm que só, né, impressionante. E vale ressaltar que essa habilidade psicomotora, ela não pode ser aplicada como um ato isolado, como eu falei para vocês. Por mais que vocês tenham essas habilidades, é importante que vocês também tenham conhecimento científico. Não adianta eu conseguir mirabolar uma assistência, porém aquela assistência muitas vezes ser inapropriada para o paciente, porque eu não tenho conhecimento, tá? Do contrário, os enfermeiros serão considerados meros executores, retardando o fazer, desvinculando de pensar e reforçando assim a desvalorização do trabalho manual. Professora, como assim? A gente sabe que acessos, né, geralmente quem faz é os profissionais de enfermagem. Que o ideal, se, por exemplo, vamos dizer que a gente pega um paciente e não consiga fazer os acessos. Aí o que acontece? Seria quem que deveria tentar? O médico. Mas devido a ele não ter tanta prática, ele geralmente não gosta de fazer acesso, certo? Isso é como é que eu posso dizer? Isso é uma competência que valida muito o serviço de enfermagem, que é difícil um profissional de enfermagem não fazer um acesso, não conseguir fazer uma punção. Porém, pessoal, vamos dizer que a gente administrou um medicamento, né? Aí eu não conheço qual é a função do medicamento, eu não conheço para que serve, eu não conheço nada. Aí fiz a medicação. O paciente teve uma reação, então não teve efeito algum. Aí o que aconteceu? O médico vai perguntar primeiro, qual foi a medicação que você fez? Tal. Mas o paciente estava com o quê? Com tal. Mas você sabe que essa medicação não serve? Isso acontece, pessoal. A primeira coisa que a gente leva é o nome de quê? Aquela mulher é burra. Porque ela não sabe nem o que ela estava fazendo. Como é que uma pessoa faz uma coisa que ela não sabe o que ela estava fazendo? Né? Então, por isso a importância da gente ter o conhecimento sobre isso. Da mesma forma de um curativo, né? Eu estou fazendo um curativo, aí, por exemplo, eu não posso usar a colagenase na ferida toda, porque senão ela vai debridar as bordas. Porque nas bordas a gente não passa colagenase. E aí, eu estou fazendo um curativo, mete colagenase em tudo, porque pomada é sempre bom, né? Aí o médico veio e disse, quem foi que fez curativo? Fulano. E por que ela passou isso aqui? Não sei. Ela não sabe, aí começa. Então, por quê? Porque você não tinha um mero conhecimento de que a colagenase ela é um debridante químico, tá? E o que é um debridante químico? É uma coisa que vai servir para descascar, para tirar o que não presta.
Então, se eu passar nas bordas, as bordas estão prestando. E aí eu vou debridar uma região que não deveria. Tá? Então, por isso a importância, tudo que eu fizer, por mais que eu tenha prática, por mais que eu tenha, né, eu já fiz isso em algum lugar, mas cientificamente eu tenho que saber o que é aquilo, o que aquilo proporciona, qual é a finalidade daquela assistência, tá? E a questão da criatividade, ela também é importante, contanto que ela esteja associada à questão científica, como eu disse para vocês, a gente tem que ser criativo, porém, nada que traga risco para o paciente. A capacidade de dar origem às coisas novas e valiosas. E além disso, é a capacidade de encontrar novos e melhores modos para fazer as coisas. Vamos lá, como assim, Angélica? Por exemplo, eu estou num serviço, principalmente se a gente trabalha em PSA, geralmente a gente não tem muito material para uma urgência. Aí chega um menino com uma criança, por exemplo, com o bracinho quebrado. Né? A gente tem uma suspeita de fratura. Angélica, eu não tenho tala para imobilizar, né? Não tem serviço de SAMU na minha cidade. E aí a gente vai deslocar o menino em uma ambulância segurando no braço ou com antipode. Não, improvisa. Pega um pedaçozinho de papelão, coloca embaixo do membro do paciente. Agora eu esqueci até o nome. Coloca um papelãozinho embaixo do braço do membro do paciente e aí imobiliza a faixa. Levei o paciente imobilizado. Por que botaram o papelão? Porque não tinha tala. É melhor do que deixar o braço do paciente lá de todo jeito e quando ir se movimentando e muitas vezes piorando a situação dele. Tá? Então, em vários improvisos. Então, se não vai fazer dano ao paciente, você pode usar a criatividade. Certo? É igual muitas vezes a gente não tem faixa, né? Atadura. E aí, quando a gente não tem, a gente improvisa com o quê? A gente pega a gase mesmo e finge que é uma atadura. O rolo de gás. Então, finge que é uma atadura. Então, tudo isso é improviso, é uma criatividade. Mas aí a gente não pode deixar de prestar assistência ao paciente, porque muitas vezes faltou um material. Né? A comunicação ela também é muito importante. Tem como função de informar e persuadir. Né? O que é persuadir? Né? O que não significa convencer os outros a concordarem com conceitos, mas sim de levar a mudança, comportamento dentro de uma troca de experiência, tá? E ensinar ou discutir. Na enfermagem é preciso estar atento aos sinais de comunicação verbal e não verbal emitidos durante a interação com a equipe de enfermagem e cliente, certo? Porque muitas vezes é como eu disse para vocês. O paciente está nos dizendo algo e nós estamos vendo outra coisa, ou muitas vezes o paciente não consegue me dizer e mesmo assim eu tenho que interpretar as condições físicas daquele paciente, tá bom? O trabalho em equipe, né, resumindo isso tudo para a gente não ler para ficar tão cansativo, então o trabalho em equipe é quando eu proporciono todos esses outros critérios. Observar muitas vezes o meu colega, né, me comunicar de forma adequada com o meu colega. Professora, é correto eu corrigir ele? Sim, mas que você corrija ele de uma forma educada. Eu sempre gosto de corrigir alguém, assim, um colega meu de trabalho, expondo algo que eu fiz, né, de forma errada. Por quê? Porque vai dar a entender que não só é ele que erra, que eu também erro, porém que eu tento corrigir aquilo que eu fiz. Tá? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Uma vez a gente estava em uma ocorrência que o condutor veio, né, e não trouxe a prancha. Geralmente, como é que a gente faz? Quando a gente desce, eu desço com uma bolsa com vários materiais, né, quando é, por exemplo, um acidente. E aí, que tem vários materiais que a gente vai precisar. Aí, geralmente, o técnico, ele já desce, né, com o colar cervical, com muitas vezes as talas de trações para a gente fazer a imobilização. E o condutor ele fica responsável por levar a prancha rígida e geralmente a maca. E aí ele desceu e não levou a prancha. E aí eu vou buscar. E era até um pouco distante, ficou a moça, porque não dava acesso. E aí eu disse, volta e vai pegar a prancha. Então já levou um certo tempo da volta dele para ir pegar a prancha e de certa forma já atrasa o serviço. Aí o que foi que aconteceu? Ele trouxe a prancha e não trouxe a maca. E aí a gente, vamos levar o paciente na prancha mesmo, chega lá, eu tiro a maca, que eu tô sem nada, e aí a gente coloca o paciente na maca. Só que quando chegou lá, na hora, a
travinha, geralmente, como eu não tinha... Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que ser curioso. Como geralmente é mais eles que destravam, eu não tinha curiosidade de destravar a maca. E aí eu tentava puxar a maca e eu não conseguia, porque tinha essa travinha embaixo da maca. E aí o que aconteceu? Jefferson, o que é que eu tenho que destravar? Ele, embaixo tem uma travinha. Aí foi onde eu fui e consegui. Quando a gente foi conversar, eu expliquei para ele, ó, eu errei no fato de não saber destravar a maca. Né? Isso foi já no comecinho, quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, isso poderia ter causado um dano ao paciente. Né? E assim, só também eu já corrigi, aprendi. Agora isso não vai mais acontecer. E você, fulano, né? Tenta toda vez que a gente descer, já leva a prancha e a maca. Se não der para levar a maca, mas leve a prancha rígida para não atrasar, para a gente descer e já botar o paciente na prancha e trazer para a ambulância. Porque às vezes o acesso é até perigoso também para a equipe. Então, ele disse, não, Rangela, tudo bem, isso não vai mais acontecer. Por quê? Eu me corrigi e ao mesmo tempo corrigi ele. Então, ele viu, todo mundo erra, mas a gente precisa corrigir. Então, trabalho em equipe, né, pessoal? É isso, tá? É você sempre tentar ter uma boa interação com os seus colegas de trabalho, tá bom? Então, vamos falar agora sobre as necessidades humanas básicas, tá? Essas necessidades é uma teoria, né, que ela é apresentada, né, por Abraham Maslow. E antes de a gente falar das teorias, vamos entender o que é uma teoria, tá? Uma teoria compreende um conjunto de conceitos e pressupostos relacionados entre si no campo da prática de ensino e da pesquisa. As teorias de enfermagem, elas trazem conceitos e proposições relacionadas à enfermagem e atrelados a uma visão de mundo. Elas proporcionam um referencial teórico que norteia a implantação do processo de enfermagem sob uma perspectiva de assistência sistematizada. Então, quando nós falamos de teorias, são estudos, né, como eu falei para vocês, de várias ideias e conceitos que aí são jogados em prática para ver, né, como essas suposições, esses conceitos, essa assistência, ela é utilizada, né? Se aí ela está sendo positiva ou se ela está sendo negativa, como se fosse um experimento, um estudo, para sempre estar melhorando essa assistência, tá bom? Então, por que eu quero que vocês entendam? Porque aqui a gente vai falar tanto da teoria de Maslow, como a gente vai falar também da teoria de Horta. Então, uma teoria complementa a outra. A primeira que surgiu foi a de Maslow, certo? Que são a teoria das necessidades humanas básicas. E aí depois Horta, ela vem complementar com outras teorias, para que, né, não se resuma só a teoria de Maslow. Então, são outros estudos e outras experiências, tá? Então, a teoria das necessidades humanas básicas, né, ela é uma teoria que ela foi estudada e ela foi hierarquizada, como eu falei para vocês, por Abraham Maslow. O que eu quero dizer quando eu falo estudado e hierarquizado? Porque a partir do momento que ele começou a estudar cada teoria, certo? Ele começou a ver níveis. Quem deveria vir primeiro, quem deveria vir depois. Isso se chama hierarquia, né? Ou seja, quando a gente vai construindo. Por isso que ela é conhecida como, porque aqui não está, eu vou falar mais à frente, como uma pirâmide. Então ele foi construindo. O que é que deveria vir primeiro, o que é que ele deveria vir depois. Então por isso que aí se chama, por isso que eles dizem que ela foi estudada e foi hierarquizada, tá bom? E aí, já vamos falar um pouquinho aqui de Horta. Por quê? Segundo Horta, né, que se aprofundou nos seus estudos sobre as necessidades humanas básicas, que foi as necessidades que Abraham Maslow descobriu, né, e estudou e hierarquizou, com base na teoria de Maslow, desenvolveu também suas teorias. Então, vamos estudar as duas teorias, tanto a de Maslow como a de Horta. Então, iniciando aí pelas teorias das necessidades humanas básicas, né, a pirâmide de Maslow, é uma divisão, como eu disse para vocês, hierarquizada, proposta por ele. E aí, nessa teoria, ele resolveu dividir por níveis mais baixos ao nível mais alto, para saciar as necessidades de cada um
em escalas. E aí, né, eu sempre gosto de focar nisso. Isso é questão de concurso também, tá, pessoal? Por mais bestinha que vocês achem, mas é uma questãozinha de concurso. É tanto que, né, vocês se livraram na prova, na prova tinha uma questão dessa, porém eu vou estar enviando também na atividade, que é muito interessante, né, sobre essa teoria, que é uma questão de concurso de 2002, se eu não me engano. Que ela pergunta o quê? Se a pirâmide, como é a sequência da pirâmide, tá? Então, a sequência é mais ou menos isso, não é bem assim, não, é bem mais complexo um pouquinho. Porém, a sequência, a pirâmide, ela sempre inicia, ela sempre vai de baixo para cima. Então, ela sempre inicia do menor, que é a principal necessidade, até a última necessidade, que seria a necessidade de realização lá no topo. Então, caso, por exemplo, pergunte em alguma questão de concurso, qual era a segunda necessidade de Maslow a ser, por exemplo, saciada? Então, a segunda não é estima, a segunda é segurança, porque a pirâmide ela começa de baixo para cima, tá bom? Então, é meio que uma pegadinha que eles jogam e aí dá pra gente ficar um pouco na dúvida. Então, vamos estudar todas essas teorias. As teorias são a teoria fisiológica, as necessidades são a fisiológica, a de segurança, a social, a de estima e a de autorrealização, tá? As necessidades fisiológicas básicas. O que é uma necessidade, né, fisiológica? É aquilo que o nosso corpo, sem ele não consegue funcionar corretamente. Então, é da nossa fisiologia. Ele necessita de quê? Ele necessita de oxigênio, ele necessita de hidratação, ele necessita de nutrição, de terapêutica, ele necessita de excreção, de repouso, né, de sexo, tem até isso. Então, tudo isso é uma necessidade que o nosso corpo necessita. E sem isso, o nosso corpo não funciona normalmente, tá bom? Uma vez satisfeitas essas necessidades, passamos a nos preocupar com outra necessidade. Então, por isso que essas necessidades ele colocou em uma sequência. A principal é, primeiro o corpo, né? Depois a gente passa para a próxima, que seria o quê? A necessidade de segurança. A necessidade de segurança, né? É que vão da simples necessidade de se sentir seguro dentro de uma casa a formas mais elaboradas de segurança, como, por exemplo, um emprego estável, um plano de saúde, um seguro de vida. Então, eu sempre digo assim, se, por exemplo, a pessoa está saciando suas necessidades fisiológicas, mas aí ela não saciou a sua necessidade de segurança, se uma pessoa está desempregada. A primeira coisa que começa, né, são as preocupações, dores de cabeça, então ela já deixa de ser uma pessoa totalmente sadia, como a gente viu no comecinho da aula. E aí nós temos a necessidade, aqui eu coloquei bem explícita, que é a necessidades sociais, ou de amor, afeto, afeição, ou de sentimentos. Porém, vocês podem ver necessidade também social, ou necessidades de afeto, tá? Na escala. Então, professor, o que é que eu posso colocar? Pode colocar necessidade de afeto, necessidade de sentimentos, necessidade social, é tudo a mesma necessidade, tá? O ser humano ele precisa, né, amar e pertencer a alguém, né, ou a algo. O ser humano tem a necessidade de ser amado, de ser querido por outros, de ser aceito por outros, né? Nós queremos nos sentir necessários a outras pessoas ou a um determinado grupo de pessoas. Esse agrupamento de pessoas ele pode ser no seu local de trabalho, na sua igreja, na sua família, no seu clube ou na sua torcida. Todos esses agrupamentos fazem com que tenhamos a sensação de pertencer a um grupo. Então, todo indivíduo ele tem essa necessidade de pertencer a algo, a alguém, né, ou a um determinado grupo de pessoas. E aí depois nós temos, né, a quarta necessidade, que é a necessidade de estima, que essas passam por duas vertentes. O reconhecimento das nossas capacidades pessoais, que é muito importante, e o reconhecimento dos outros, face à nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos.
Então, essa necessidade ela é uma necessidade muito importante e muitas vezes difícil de ser saciada, tá? Por quê? Porque aí nós vamos precisar, geralmente as pessoas elas querem ser reconhecidas ou no seu local de trabalho, ou muitas vezes dentro da sua casa, e aí tudo isso gera uma sobrecarga. Enquanto essa pessoa ela não sacia essa necessidade, muitas vezes ela não consegue saciar, por exemplo, a necessidade social, que é a necessidade de afeto, tá? Então, uma necessidade ela sempre está ligada à outra, então é importante também a gente observar isso. As necessidades de autorrealização, né? De autorrealização o ser humano busca a sua realização como pessoa, a demonstração prática da realização permitida e alavancada pelo seu potencial único. O ser humano pode buscar conhecimento, experiências estéticas e metafísicas, ou mesmo a busca de Deus. Então, essa necessidade é a última necessidade a ser saciada na teoria de Maslow. E aí é importante a gente avaliar aqui. O indivíduo ele vai desde uma necessidade fisiológica para o seu completo bem-estar, né? Desde a necessidade fisiológica até passa pela necessidade social até a necessidade, como a gente falou, psicológica ou espiritual, que seria a autorrealização. Então, ele passa por todos esses quesitos, tá? E aí, quando a gente fala com todas essas necessidades de imagem, dá-se a entender que geralmente, tipo, se o indivíduo atingir a autorrealização, ele está completo. Então, ele não precisa mais de nenhuma necessidade. E aí, o que fazer depois disso? Então, quando visto isso por Horta aí já cria novos conceitos, né, para que o indivíduo ele não pare nessa necessidade. Então, Horta vem complementando essas necessidades de imagem. Então, no conceito de Horta, nenhuma ciência ela pode sobreviver sem filosofia própria. É assim que tem que ser a enfermagem, pois esta não deve existir de uma filosofia unificada. Por que eu coloquei unificada em negrito? Eu vou explicar já. Que ele dê bases seguras para o seu desenvolvimento. Então, assim, a enfermagem, ela não pode ser única, por quê? Porque a enfermagem ela é um campo complexo. A enfermagem, ela tem várias atribuições, várias especializações. Então, por exemplo, existe a enfermagem obstétrica, existe a enfermagem pediátrica, existe a enfermagem, né, na urgência e emergência, existe a enfermagem de atenção primária. Então, existem várias atuações, vários setores, né, e várias atribuições diferentes. Então, a enfermagem ela não pode ser unificada, ela não pode ser só uma coisa. Ranigélia, eu sempre gosto de focar nisso. Eu me formei ou eu estudei para ser enfermeira de PSF. Não, eu me formei para ser enfermeira de urgência. Não, eu me formei para ser enfermeira de UTI. Pessoal, o campo é complexo, porém eu sempre digo, agarre a oportunidade. Porque cada campo que você passar, você vai ter uma experiência diferente. Uma experiência única, porém não unificada. Mas você vai ter uma experiência única e você pode agarrar outras experiências. Então, se surgir, agarre, porque em cada setor a realidade, o dia a dia, né, é diferente, tá? A rotina de trabalho é diferente, a questão das assistências que a gente presta é diferente, porque são situações diferentes, tá? Então, por isso que eu sempre digo, a enfermagem ela tem que sobreviver com a sua própria filosofia, porém ela não é uma ciência unificada, tá? Por quê? Porque ela tem várias atribuições. E aí Horta ela vem para explicar isso. Então, na enfermagem, né, Horta diz o quê? Que existem 3 seres na enfermagem. Por isso que também ela não se torna a enfermagem ela não é unificada. Porque nós temos o ser enfermeiro, que eu sempre gosto de dizer que é gente cuidando de gente. Nunca esquecer que nós também somos
pessoas e somos indivíduos. O ser cliente-paciente, né? Que é um indivíduo que vai também estar composto. Pode ser o paciente, a família dele também entra aí, a comunidade ou outras pessoas, né? Entra aí na questão de cliente-paciente. E o ser enfermagem, que é todo o quê? A equipe que está em volta. Então, nós temos esses 3 seres. E aí, segundo Horta, o objetivo da enfermagem é o ser humano, né? Sempre vai ser o ser humano. Ele sendo assistido e aí atendendo às suas necessidades humanas básicas, que aí entra a teoria de Maslow, tá? Porém, ao descrevê-lo, explicá-los, relacioná-los entre si e predizer sobre eles, caracteriza-se a enfermagem como ciência. Ou seja, a partir do momento que eu tento saciar as necessidades do indivíduo, que eu tento, né, buscar melhorar o quadro dele, então tudo isso aí é classificado como assistência e a partir daí como assistência de enfermagem. E segundo Maslow, o indivíduo ele passa a buscar sempre satisfazer o nível superior ao qual se encontra e se situa. O permanente estado de motivação para essa busca. Nunca existindo satisfação completa, pois se fosse assim, não existiria mais motivação. Então, por isso que eu sempre digo, o indivíduo, o ser humano ele nunca está satisfeito. Seja ele, né, com a questão física, seja ele com a questão social, seja ele com a questão emocional. Então, o indivíduo ele nunca está satisfeito. Porém, Maslow ele diz que todos nós temos as necessidades. No entanto, essas necessidades nunca são completamente saciadas. Porque também se fosse, né, o indivíduo ele não teria mais motivação para conquistar aquilo. Por que isso é importante, Ranivel, a gente estudar se a gente, sei lá, não vai estar sempre no cotidiano daquela pessoa? Porque, pessoal, quando um paciente chega para você, muitas vezes ele vem em busca não só de uma assistência, né? Ou seja, não só de um tratamento, mas aí geralmente ele também vem, né, em busca de uma realização, por exemplo. Tem pacientes, pronto, quando você atua em atenção básica, né, eu sempre digo, na atenção básica, os profissionais de enfermagem, eles trabalham muito com psicólogos, né? Porque os pacientes chegam e a primeira coisa que eles começam é contar alguma história. Ou o que levou até aquilo. E aquilo é bom para nós? Sim, é muito bom. Mas aí eu sempre digo, tem deles que estendem até chegar no ponto-chave. E aí demora um pouquinho. Por isso que nós tornamos psicólogos. E aí, como assim? O que seria, por exemplo, um exemplo de um paciente idoso? Ele é muito carente. Geralmente, os filhos crescem, casam, formam sua família, vão embora. Né? E aí ficam os idosos sozinhos, muitas vezes não tem mais o que conversar, muitas vezes não saem muito e aí não tem tanta novidade. Ou muitas vezes não sabe mexer no celular, não usa Instagram, né, no Facebook, e aí fica um pouco desligado do resto do mundo. E aí quando eles chegam na unidade, é interessante que eles sempre dizem, não, eu vim só verificar a minha pressão, né? E aí dessa verificação de pressão, ele encontra que a filha, né, deu à luz, ou a neta deu à luz, e que não sei quem foi na casa dele, e isso, e aquilo, e aquilo. E aí ele começa a tentar. Professor, e aí o que tem a ver com as teorias de Maslow? Ele está tentando saciar, né? O quê? A terceira necessidade, que é a necessidade de afeto, que é a necessidade social. Ele está tentando interagir, ele está tentando pertencer a um grupo, ele está tentando, né, se tornar importante, ele está tentando que alguém dê atenção a ele, certo? Então isso é importante para nós avaliarmos. Por quê? Porque é o momento de nós escutarmos. Professora, mas só o fato de eu escutar, eu estou prestando assistência? Sim, né? Só o fato de você escutar, você está prestando assistência. Se a pessoa está saciando uma necessidade, é uma forma de prestar uma assistência também. Então, nem sempre vai ser o fato de eu ter que fazer algo na pessoa, né? O fato de eu ouvir, eu estou fazendo algo por ela, né? Eu estou ouvindo. Então, isso também é importante. Então, por isso que eu digo para vocês, cada setor
né? Cada experiência é diferente, cada atribuição. Então, professora, lá no SAMU, a senhora hoje, chega alguém e vai conversar com a senhora na hora da ocorrência? Não, uma conversa dessa muito comprida, infelizmente a gente não pode ouvir, porque a gente tem que ser ágil, a gente tem que ser rápido. Então, quando eu estou no PSF, eu tenho uma atribuição diferente, eu posso ouvir, eu posso tranquilamente fazer uma consulta, eu posso tranquilamente dar um conselho, eu posso tranquilamente ouvir a pessoa. No SAMU, aí a Rangélia é mais fechada, a Rangélia é mais louca. Eu não posso estar perdendo tempo, porque o meu paciente, ele pode vir a ter um dano. Então, por isso que eu digo para vocês, cada setor, cada atribuição, tá? E na enfermagem, segundo Horta, busca-se utilizar a denominação de João Moana, né? Qual é essa atribuição? 3 níveis aí de necessidade ele inclui, que até a gente já comentou também, que é as necessidades de nível psicobiológico, que é também psicofisiológico, tá? Mesma coisa. Então, as necessidades, como eu falei para vocês, que o organismo precisa para que a gente fique em pé, para que a gente sobreviva, tá? As necessidades de nível psicossocial, como eu disse para vocês, a questão de relacionamento, né? A questão de afeto, tanto da família, como a questão também de reinserção dessa pessoa, quando, por exemplo, passou por um tratamento. Então, tudo isso é uma necessidade também para o paciente. E a necessidade de nível psicoespiritual também é muito importante. Sabe como essa pessoa está por dentro, não só por fora, tá? É interessante que, assim, às vezes eu sempre digo que nós não paramos para observar muitas vezes o medo do paciente. Então, para a gente é normal dizer assim, meu irmão sempre diz a carniceira. Mas assim, é tão normal, tipo, eu tô com um corte. Esse corte eu vou ter que limpar, enfiar o dedo lá dentro, e aí ver se tem sujidade, nananana. Mas aí para uma pessoa que não é normal para ela sofrer um corte, não é normal para ela ninguém enfiar o dedo dentro dela, né? Não é normal ninguém tá fazendo aquela limpeza, isso assusta. Então, muitas vezes também essa questão psicoespiritual também tentem ter cuidado durante uma assistência, um atendimento. Se a pessoa pedir a explicação, tenta explicar o mais normal possível, que muitas vezes para a gente vai ser uma coisa normal, rotina do dia a dia, mas para o paciente não vai ser tão normal, tá? E aí a gente tem que entender a particularidade de cada um, tá? Desse modo, Horta define os seguintes princípios. O ser humano é parte integrante de um universo dinâmico que está sujeito às leis que o regem no tempo e no espaço. Pronto, vamos lá. Vamos explicar um de cada vez para a gente não misturar tudo. Então, o indivíduo, por mais que eu queira, sei lá, tirar a roupa e sair no meio da rua, eu não posso, porque se eu fizer isso, vão me prender, né? Isso é uma lei. Então, geralmente o indivíduo, ele está, né, induzido a, no dia a dia, atuar como as leis regem. Então, a gente não pode fazer o que nós queremos. E aí, isso é importante orientar, Angélica? Claro que é, porque às vezes o paciente ele vem pedindo orientação, um conselho, alguma coisa, e a gente tem que orientar e tem que entender que muitas vezes ele está sobrecarregado. Por que eu gosto de dizer isso também? Porque quando profissional a gente muitas vezes se sobrecarrega muito. É normal, professora? Mas chega uma hora que a gente precisa descarregar um pouquinho. Como assim? Eu sou enfermeira do SAMU, por exemplo. Geralmente a gente pega ocorrência de pacientes embriagados, desmaiando e com mal alcoólico. Seria bonito se o próprio SAMU me pegasse dessa forma? Não seria. Então eu tenho que viver muitas vezes, né, o que a sociedade impõe, de certa forma, porque eu preciso passar um bom exemplo. Então eu não posso fazer determinadas coisas, porque quando eu for aconselhar, eu não vou estar sendo um bom exemplo. Então isso é importante também a gente investigar. Não que eu não bebo, claro que eu bebo. Mas aí tudo tem que ser controle, então eu não posso estar me expondo. Então isso é o que a sociedade determina, o que as leis determinam, que necessariamente uma cultura determina. Não que eu vou ser outra pessoa, mas eu vou ter que ter cuidado, porque quando eu for aconselhar alguém, a pessoa não vai
me ouvir, né? O ser humano está em constante interação com o universo, dando e recebendo energia. Então, essa interação, eu estou aqui, bom dia, tudo bom, né? Mesmo que eu não vá ter um contato com a pessoa, mas geralmente eu vou estar conversando, né? Eu vou estar passando essa energia e essa interação. Não é diferente com os nossos pacientes. Então, por que é importante? O paciente chegou, muitas vezes ele não vai ter uma interação direta com você de forma alegre e espontânea. Porque o paciente muitas vezes está com dor, porque o paciente muitas vezes está ansioso, porque o paciente não lhe conhece, então ele não vai lhe dar necessariamente, ele não vai lhe dar aquela, como é que eu posso dizer, aquela abertura de início, principalmente se for criança, né? Geralmente as crianças não se abrem tão fácil, porque elas primeiro precisam confiar para depois elas se abrirem. O adulto ainda é mais fácil um pouquinho, né? O idoso, minha amiga, aí é que dá trabalho às vezes da entradinha, porque o idoso, ele geralmente às vezes é meio ranzinza, aí é que é difícil. Mas aí sempre vai estar tendo essa interação. E é importante que tenha essa interação, essa troca de energia, para que facilite tanto a assistência, como também facilite a sua interação com o paciente. E nada melhor do que uma boa interação para uma boa assistência, né? E a dinâmica do universo, ela provoca mudanças que o levam ao desequilíbrio no tempo e no espaço. Então, assim, essa dinâmica que faz com que ocorra as alterações, os desequilíbrios, né? Como a gente diz, nem tudo está correto, pode acontecer uma discussão, pode acontecer um mau dia, pode ser que você fique doente, então tudo pode acontecer. Então, esses princípios são que o universo geralmente ele nos envia, nos manda. Então, o Horta acha importante, né, expor isso para que nós saibamos por que acontece muito desse desequilíbrio, dessas constantes mudanças entre os indivíduos, tá? Como integrante da equipe de saúde, a enfermagem ela apresenta uma manutenção do equilíbrio dinâmico, prevenindo desequilíbrios e revertendo desequilíbrios em equilíbrio no ser humano, no tempo e no espaço. Ou seja, se caso acontecer um desequilíbrio, a função da enfermagem ou a função da equipe, né, é o quê? Reverter esse equilíbrio, fazer com que a pessoa retorne para suas atividades normais, tá? O ser humano tem necessidades básicas que precisam ser atendidas para o seu bem-estar, né? Como a gente falou, sem as necessidades básicas atendidas, esse indivíduo ele não vai ter um completo bem-estar. Professora, precisa ser todas? Não, porque como a gente viu, geralmente o indivíduo nunca está satisfeito, mas pelo menos saciar algumas necessidades, tá? Essas necessidades básicas. O conhecimento do ser humano em relação às suas necessidades é limitado pelo próprio saber, o que exige um profissional para auxiliá-lo. Então, como eu disse, os profissionais de enfermagem são importantes, porém, eles não conseguem trabalhar sozinhos, tá? Então, isso é importante nós sabermos por quê. Cada profissional vai estar limitado na sua área, geralmente, para o saber. Então, nós precisamos dos outros profissionais porque eles vão ter outros saberes nas suas áreas e aí complementa a nossa assistência. Quando em desequilíbrio, essas necessidades elas tornam-se mais necessárias. Como eu disse para vocês, se o paciente tiver um descompensamento, é importante a gente fazer, né, com que ele volte ao equilíbrio. E aí, geralmente, saciando as necessidades básicas, a gente consegue fazer com que ele volte ao seu equilíbrio normal. Todos os conhecimentos e técnicas acumulados pela enfermagem dizem respeito ao atendimento das necessidades básicas afetadas. A enfermagem, ela assiste necessidades do ser humano com a aplicação do conhecimento em princípios científicos das ciências físicas, químicas, biológicas e psicossociais, como a gente já falou também. Então, Horta assim define o primeiro conceito que vem a ser o que é enfermagem. Então, nós passamos por tudo isso para poder a gente realmente agora entender o conceito amplo e que não é unificado da enfermagem, que é a enfermagem, né, é a ciência e a arte de assistir o ser humano
no atendimento das suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais. Bem complexo, bem completo o texto, ou bem completa a definição que Horta deu da enfermagem, né? Então, a enfermagem, ela não só é a arte do cuidar, mas ela é uma ciência e ela também ainda, né, precisa assistir o paciente, fazendo com que ele seja tanto tratado, né, como sacie suas necessidades, como esse paciente ele deve, né, a gente deve prestar o autocuidado quando é possível. Como assim, Ranigélia? A pessoa, por mais que nós saibamos que a gente pode dar um banho em um paciente, a gente precisa que ele faça isso, para que ele se torne, para que ele não se sinta impotente, para que ele saiba que ele pode fazer. Caso ele não consiga fazer sozinho, a gente ajuda ele a realizar. E caso ele não consiga de nenhuma forma, sei lá, não perdeu os movimentos ou não está podendo movimentar, está restrito ao leito, então aí a partir daí a gente realiza. A não ser, a gente vai sempre estimular esse autocuidado ao paciente. E a questão de recuperar, né, manter e promover a saúde do paciente é por meio de prevenções, orientações, né, tanto para o paciente como para a família. E aí também em colaboração com outros profissionais, que é para justamente deixar uma assistência mais completa, né, e que com mais informações, certo? Segundo Horta, cabe à enfermagem fazer pelo ser humano aquilo que não pode fazer por si mesmo. Ajudá-lo a auxiliá-lo quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar, orientá-lo ou ensiná-lo e supervisioná-lo e encaminhá-lo a outros profissionais quando necessários. Então, tudo aqui a gente viu todos aqueles princípios que nós precisamos para uma assistência. Observar, né, orientar, cuidar, destreza manual. Então, tudo isso nós aplicamos aqui com as teorias de Maslow's e com as teorias de Horta, tá, pessoal? Então, é importante que nós saibamos tudo isso para que nós tenhamos uma assistência de qualidade, né, uma assistência completa, saber quando, né, o paciente realmente está doente, quando esse paciente não está doente e saber que de qualquer forma nós conseguimos ajudar aquela pessoa, seja com uma simples palavra ou muitas vezes apenas escutando, né, esse paciente, nós já vamos estar prestando uma assistência. Se tiverem alguma dúvida, é só vocês comentarem lá, né, no grupo do WhatsApp, para que a gente possa gerar um debate interessante, tá? Qualquer outra dúvida, podem falar no meu privado e aí eu vou estar respondendo vocês assim que possível, tá certo? Como eu já expliquei a questão das atividades, eu vou estar enviando uma atividade para vocês vão ter o prazo até a sexta-feira para me entregar, tá certo? Via WhatsApp ou via e-mail, tá bom? Então a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.